Olá, crianças! Estamos mais uma vez juntos a mais uma aula falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Na aula passada, nós aprendemos que ele teve um livramento muito grande quando ele teve uma mordida de uma cobra na sua mão e nada aconteceu com ele. E hoje nós vamos aprender lá em Atos, capítulo 13, sobre a primeira viagem que ele teve. Paulo não foi sozinho, ele foi com Barnabé. Eles foram para uma cidade em Antioquia chamada Chipre. Chegaram lá, começaram a falar da palavra do Senhor Jesus. E eles foram para Parfos. Ali, naquela cidade, havia um governador. O nome desse governador era Sérgio Paulo. Tinha também o nome de Paulo. Só que esse governador, ele tinha um ajudante e ele sempre ouvia esse homem. Só que esse homem, além de ser judeu, ele era feiticeiro. Gostava de fazer mágicas, gostava de fazer magias. E o nome desse homem era Elimas. Quando Paulo começou a pregar o evangelho ali, esse homem, Elimas, começou a estar perturbando Paulo, não deixando ele falar do evangelho até chegar ao governador. Paulo recebeu um poder de Deus, uma autoridade vinda do alto, tão grande que chegou a esse adivinha e falou o seguinte: você, a partir de hoje, estará cego por algum tempo. Não seria para sempre, mas seria por algum tempo. Quando o governador viu aquele homem que se dizia tão poderoso, que era feiticeiro, ficar cego pelas palavras de Paulo, ele ficou assim assustado e pediu para que Paulo viesse falar com ele, porque o governador queria ouvir as mensagens de Paulo. E quando Paulo começou a falar da palavra do Senhor Jesus para esse governador, ele se converteu. Enquanto que aquele adivinha, aquele feiticeiro, estava cego e perdeu as suas funções de enganar as pessoas por algum tempo. Mas não ficou somente nisso. Paulo passou por um momento muito difícil. Tinham pessoas naquela cidade de Parfos que eram judeus, que não aceitavam Paulo estar pregando a palavra do Senhor Jesus e começou a apedrejá-lo. Apedrejaram Paulo de uma maneira que eles queriam mesmo que Paulo morresse. Como Paulo desmaiou de tanto apedrejamento, pegaram o corpo de Paulo e colocaram fora da cidade. Quando ficaram sabendo disso, aquelas pessoas que eram discípulas de Paulo, que estavam ali acompanhando Paulo, ajudando Paulo, ali pregando o evangelho, acharam que Paulo estava morto. Mas daí, de repente, Paulo se levantou e saiu andando. Olha que maravilhoso! Nem os apedrejamentos conseguiram segurar o plano de Deus para a vida desse homem. Foi uma experiência em sua primeira viagem extraordinária. Tem coisas na nossa vida que acontecem não é por acaso. Paulo precisava sentir o que era aquele apedrejamento, porque ele chegou a ver o apedrejamento de Estevão. Estevão, ele era diácono e ele foi apedrejado falando da palavra do Senhor. E Paulo viu aquilo e não tinha feito nada, pois ele acabou passando pelas mesmas situações que aquele servo do Senhor também passou, mas com uma diferença.
ele se levantou para continuar pregando a palavra do Senhor. Então, em qualquer momento da nossa vida, nós não podemos desistir. Se há empecilhos, se há pessoas querendo nos parar, não perca a sua força. Creia que o Senhor Jesus vai dar condições sempre para você continuar. Porque se o Senhor tem propósito nas nossas vidas, nós vamos continuar com apedrejamento, com picada de cobra, seja com o que for. E nós vamos ver mais para frente que Paulo passou várias outras situações. Até preso Paulo ficou. Mas nem por isso o Senhor Jesus deixou de acompanhá-lo, de abençoá-lo, de usar a sua vida em prol daquelas pessoas. Porque Paulo, naquele momento que o governador se converteu, outras pessoas que também viram aquele milagre que ele tinha feito com o feiticeiro, achou que Paulo era um Deus. E Paulo sempre exaltando a palavra do Senhor. Então nós precisamos sempre exaltar o nome do Senhor Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder. Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, mas é o nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelos livramentos e pela oportunidade, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, Pai. Amém. E até a próxima aula.